O dia de hoje foi recheado de informações. E duas nós vamos abordar aqui nesse AVNews. Uma envolve Vanderlei Luxemburgo, que não é mais técnico do Vasco da Gama. Você vai saber detalhes, quem fica, quem sai, será que houve interesse de Vanderlei ou o Vasco que não quis? E também, o clube recebe áudios e imagens do VAR, do jogo Vasco da Gama e Internacional. E olha, é muito sério. Já vamos trazer mais informações daquilo que pode determinar a anulação do jogo contra o Inter no dia 14 de fevereiro. Essas e outras informações num AVNews muito sério, com muita notícia, em respeito a você, torcedor do Vasco. Toca a guitarrinha! Alô, turma! Um grande abraço! Um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos dessa quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite há quase 2 anos no ar. Deixa aqui o seu like, é importante para o canal, é importante que os vascaínos também saibam que a gente está trazendo muito conteúdo. Por isso, compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, coloque no Facebook, no Instagram, enfim, avise que o AVNews está chegando. Nós vamos abrir o AVNews de hoje com uma informação que nós apuramos durante todo o dia. E olha, eu gostaria de dar um esclarecimento, porque o papel do jornalista, acima de qualquer coisa, quando ele recebe uma informação, se a fonte é quente, você praticamente confia. Dá um telefonema ali, um telefonema colar, mas quando você recebe um bizu, não é uma informação tão concreta, você corre atrás, você busca se embasar ainda mais. E eu recebi de 2 fontes muito quentes uma informação hoje à tarde que, é claro, mesmo sendo de fontes quentes, por responsabilidade resolvi correr atrás. E faço aqui uma cobrança pública, porque a informação que nós temos é uma informação que pode mudar o Campeonato Brasileiro, sim, e depende do Vasco, e depende do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Todos os dois, além do Internacional, já têm imagens e áudios do jogo Vasco Internacional no dia 14 de fevereiro desse ano de 2021. A escala de árbitros era a seguinte: o primeiro assistente, Danilo Ricardo Simon Maniz. O assistente 2, Alex Ang Ribeiro. O quarto árbitro, Carlos Eduardo Nunes Braga. O assistente de VAR número 1, Thiago Duarte Peixoto. O assistente de VAR número 2, Fabrício Porfírio de Moura. O árbitro da partida, Flávio Rodrigues de Souza. Tá aqui a carinha dele. E o árbitro de VAR era José Cláudio Rocha Filho. Esse time todo escalado, comandado pelo observador de VAR, Juliano Bozano, esteve nesse jogo. E a informação que eu tive, e que chequei com mais de uma fonte, é de que, de posse tanto das imagens como também dos áudios, chegou-se à conclusão seguinte: houve um erro crasso da arbitragem. Rodrigo Dourado estava sim impedido, e há mais de uma imagem. Gostaria muito que o Vasco pudesse divulgar essas imagens. Até perguntei hoje, porque tive uma informação muito quente. E de alguma forma não recebi nenhum tipo de retorno do Vasco. Estavam vendo uma estratégia, estavam pensando em algo, mas aí tive uma confirmação de dentro do clube, de gente que viu e que disse: Rodrigo Dourado estava muito impedido, estava a olho vivo, não precisava nem de VAR. E aí vem algo também muito sério. Perguntei dos áudios. E essas fontes me informaram que houve um debate acalorado entre todos aqueles que estavam na cabine e no campo sobre a condição de Rodrigo Dourado. E que há um que diz, pelo menos de uma forma não muito assertiva, mas diz: o 13 está impedido. É a informação que eu tenho. Pois bem, estou trazendo essa informação, mas gostaria de ter essa confirmação oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. E daqui faço uma cobrança. O que o Vasco está esperando, já que o Campeonato Brasileiro termina amanhã?
Será que haverá argumento suficiente diante, por exemplo, de uma derrota amanhã diante do Goiás para brigar por isso na justiça? É claro que pela moralidade, pelo bem do uso do VAR, da regra, o Vasco deve continuar com isso. Mas isso pode definir o futuro do clube. Não seria melhor expor isso, falar isso abertamente? Quero entender qual é a estratégia do Vasco. De que forma o Vasco está pensando? Agilidade. Usar a opinião pública seria muito importante. Porque se essas informações que eu tenho, e eu confio nas minhas fontes, são realmente verdadeiras, é um absurdo. Se as imagens mostram, as imagens do VAR, liberadas por pedido do STJD, que Rodrigo Dourado, o camisa 13, estava impedido, e que o VAR, na sua cabine, há uma discussão, um debate, o que o Vasco está esperando? O STJD já comunicou que vai se manifestar depois do Campeonato Brasileiro. Ora bolas! Claro! Porque esse resultado Vasco Internacional pode não interessar ao campeão, por exemplo. Por exemplo, se o Flamengo for campeão brasileiro amanhã, para o Internacional, perder ou ganhar 3 pontos ou fazer um novo jogo, não vai interessar. Se o Internacional for campeão, será que o Flamengo vai ter interesse? Pode ter interesse. Lembra que eu falei isso aqui na semana passada? Entrar até como um terceiro interessado, porque vai interessar na marcação de um próximo jogo. Não seria mais razoável, diante desses fatos, volto a dizer, é informação que eu tenho, mas tenho informação certa e gostaria muito que as pessoas que têm imagem e têm o áudio, que isso possa ser divulgado. As coisas precisam ser transparentes, principalmente nesse país. Porque se isso realmente aconteceu, houve um erro. A gente quer colocar aqui como um erro de interpretação e um erro de visão. E isso caracteriza erro de direito. Tem que ter erro de direito e erro de fato. Porque realmente não dá para ter um jogo em que há uma posição clara e nítida, há posições dentro da cabine do VAR afirmando categoricamente que o jogador estava impedido, vozes discordantes, principalmente do árbitro e do comandante do VAR, dizendo que não, é melhor seguir com a intuição de dentro do campo. E aí? Quem vai pagar essa conta? O Vasco, e eu já informei isso aqui, isso eu pude saber. Se por um acaso essa banda não andar, vai sim buscar ressarcimento de todas essas pessoas, do árbitro, do pessoal do VAR, da CBF, porque é um prejuízo muito grave. Mas volto a dizer, a dúvida é, primeiro, por que o Vasco ainda não se manifestou? E espero que se manifeste antes do jogo de amanhã, porque depois do jogo pode ser tarde. Alexandre Pássaro, inclusive, vai participar da entrevista coletiva do presidente Jorge Salgado na sexta-feira. Se for para falar sobre esse assunto, e aí? E se o Vasco perder para o Goiás? Esse jogo não vale mais absolutamente nada. Vai apenas batalhar por uma bandeira moral? O Vasco tem um envolvimento sentimental, tem grana envolvida nisso. E uma segunda dúvida, será que o STJD vai realmente julgar o que o STJD, que também tem imagens, também tem áudios, vai se manifestar? Vai falar o que o STJD? Porque o caso é muito sério. Vamos esperar. O Vasco tem a faca e o queijo na mão. É só saber usar. O direito melhorou. Talvez para anulação tenha que mexer muitos pauzinhos, mas diante de imagens e áudios, a princípio muito contundentes, não há o porquê de não correr atrás. E a gente fica aqui na expectativa, porque volto a dizer, a mídia vai dar espaço sim, mas será que vai dar espaço nessa quinta-feira, antes de uma rodada decisiva que vai definir o campeão brasileiro? E na sexta, será que ela vai dar espaço diante, por exemplo, de um título, ou do Inter, ou do Flamengo? Como vai ser? Será que o Vasco não está demorando demais para tomar uma atitude? No próximo bloco, nós vamos falar sobre Vanderlei Luxemburgo, que está de saída do Vasco da Gama. E um outro detalhe importante referente ao bloco anterior. O jogo dessa quinta-feira pode ser ainda mais importante. Ainda tem uma chance, é remotíssima, de ganhar e tirar uma diferença de 12 gols em relação ao Fortaleza, que joga também amanhã aqui no Rio contra o Fluminense. Mas aí, com essa situação, o jogo torna-se ainda mais importante. Mas olha, já há uma notícia que pode baixar a guarda do time. Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Vasco da Gama.
mas estará amanhã na beira do campo. Oi, aqui é o Vanderlei Luxemburgo, só para explicar que tá todo mundo se equivocando aí, noticiando que eu não vou estar no banco na quinta-feira, estarei no banco de reserva, completando o 12º jogo. Essa notícia não procede e já vai subir uma entrevista minha na TV Vasco explicando, dando uma declaração ao torcedor vascaíno. Essa notícia não procede e eu estarei no banco amanhã como comprometido nos 12 jogos, completando o 12º jogo. Junto com ele, Maurício Copertino, Antônio Carlos Melo e Daniel Félix. Nenhum dos três ainda foi comunicado da dispensa. O Vasco terá que comunicá-los da dispensa. São profissionais que não estão recebendo absolutamente nada. Vanderlei Luxemburgo se prontificou a fazer um salário módico para ficar no clube. E mesmo assim, não houve do clube nenhum tipo de maior movimentação para a permanência de Vanderlei Luxemburgo. Ao que parece, o Vasco já tem engatilhado algum outro nome. Por isso que Vanderlei Luxemburgo não vai permanecer no clube. Posso dizer o seguinte, há uma certa chateação, até uma certa mágoa, porque Vanderlei esperava pelo menos um tratamento melhor, esperava talvez um reconhecimento. Não fez um trabalho bom? Não fez um trabalho bom. Não conseguiu tirar o Vasco da Série B? Não conseguiu. Mas se dispôs, até de graça, a ajudar na reconstrução. Por tudo que ele representa, por tudo que ele representou e por aquilo que ele queria fazer já no final de carreira, realmente não bateu legal. Mas ele já avisou internamente, a princípio não comandaria o time, mas vai comandar ao lado de Maurício Copertino, Antônio Carlos Melo e Daniel Félix. Sobre treinador, não se sabe. Como eu formei no bloco anterior, Alexandre Pássaro estará sexta-feira nessa coletiva ao lado do presidente Jorge Salgado e deve falar da ideia. O planejamento já tem uma ideia sim. Campeonato Carioca, as 2 primeiras rodadas. O Vasco jogando contra a Portuguesa no dia 3 de março, às 9 da noite, em São Januário, o jogo do pay-per-view. E depois, no dia 6 de março, jogando contra o Volta Redonda, em Volta Redonda, também às 9 da noite, um sábado, também pelo pay-per-view. Esses 2 jogos, o Vasco vai com o seu time sub-20, reforçado pelos meninos que já estão no profissional. Isso já está praticamente definido. E aí definir também a estreia na Copa do Brasil para ter uma programação em função do profissional, do time profissional, da montagem do time profissional. Só que agora a dúvida é, que treinador virá? Falei hoje com pessoas próximas a Lisca e elas me disseram, pela situação financeira do Vasco, não é uma informação do Lisca, mas essas pessoas próximas, algumas até que trabalharam com ele e têm um contato com ele, disseram, acho que dificilmente ele aceitaria esse desafio, porque o Vasco hoje é uma dúvida enorme. Não há nenhum outro nome, a não ser um, que logo vem à tona, porque Alexandre Pássaro trabalhou com ele, nutriu uma boa amizade com ele no São Paulo, que é Fernando Diniz. Volto a dizer, pura especulação, pode ser que aconteça. Será que Fernando Diniz aceitaria um desafio tão gigantesco como esse? Para amanhã, o time deve ser o de domingo. E aqui, gente, é totalmente achismo. É uma possibilidade, porque o clima no CT é muito ruim, péssimo, jogadores tristes, jogadores abatidos, claro, também sabendo da responsabilidade, mas muitos até reclamando da falta de uma presença maior da direção, principalmente nesse momento de janeiro e fevereiro, que as coisas estavam com tudo para melhorar, a coisa não andou. Depois sim que a direção entrou mais no final, a nova gestão, fazendo aí o plano de 15 dias, mas talvez fosse tarde demais. Prometeram aí pagar salário, ajustar pelo menos desses 3 meses, 1 mês, mas a coisa também não aconteceu. E por isso mesmo, os jogadores vão ter que entrar em campo amanhã e os melhores, pelo menos os melhores de cabeça, é que vão fazer o jogo. O time provável, Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castanha e Henrique. O meio de campo com Bruno Gomes, Andrei, Iago Pikachu e Carlinhos. Na frente, Germancano e Thales Magno. Em relação ao Goiás, o goleiro Marcelo Rangel está vetado, não joga, e o Goiás que também não vai ter o volante Heron, que está fora, também vetado pelo DM. Como eu disse ontem, o Arley, que é o diretor executivo, me confirmou aqui, praticamente força máxima. Tadeu, Shailon, Fábio Sanches, Davi Duarte e Jefferson. Meio de campo com Breno, Henrique Lordelo, Miguel Figueira, Vinícius, Fernandão e Rafael Moura. O time do Goiás, que vai enfrentar o Vasco da Gama
amanhã, às 9h30 da noite em São Januário. É bom a gente lembrar o seguinte, nós vamos fazer o pré-jogo quase em cima. Vamos abrir às 9h, meia horinha só, e depois também o nosso pós-jogo. Nós vamos ter uma hora para a gente debater aí e falar muito, mas muito mesmo. Em relação ao elenco, é claro que uma nova comissão técnica vai ser fundamental para poder começar a trabalhar novos nomes. Mas as situações de longo contrato são as mais difíceis, como por exemplo, Fernando Miguel, Wesley, Castan, Carlinhos. Esses jogadores há uma dificuldade maior para que eles possam sentar e discutir um rompimento de contrato. Tem que receber, até pela lei tem que receber. Então há uma dúvida enorme se o Vasco vai conseguir tirar esses jogadores apenas pelo acordo. Se pintar algum negócio, talvez sim. Aí o Vasco vai abrir mão e vai poder negociar. Germancano nós já informamos ontem, semana que vem tem papo. Neto Bosch, falei com o empresário dele hoje, me disse que também não foi procurado, mas sabe que a situação é difícil, mas tem que resolver com o Genk. O Genk da Bélgica, dono do passe do Neto Bosch, é que vai ter que saber se recebe o jogador antes ou não. Martim Benítez e Leonardo Gil, do mesmo empresário, Adrian Castellan. O Adrian deve estar no Rio de Janeiro na semana que vem para definir. Adrian sabe que Benítez tem um carinho muito grande pelo Vasco, mas é muita lesão, a gente inclusive vai falar sobre isso no próximo bloco. E também sabe que o Vasco, para pagar o salário dele em torno de 250 mil reais, vai penar. Leonardo Gil, o Al Ittihad, também está negociando aí a possível volta dele antecipada. O mesmo acontecendo com o Gustavo Torres. O companheiro Detetives Vascaínos, do @Detetives Vascaínos, o Marcos Jacobson, informou ontem na sua rede social e nós confirmamos hoje através de um contato com Nilson Moura, empresário do meia Giancarlo, jogador do Náutico. Ele confirmou que realmente houve, há 3 semanas atrás, uma sondagem do Vasco e que foi informado, olha, aguarda, deixa terminar o Brasileiro. Ele está aguardando. Só que agora a situação complicou porque Sport e Ceará entraram no circuito. E ele acha muito difícil, pela situação financeira do Vasco, que a coisa possa andar. Gostaria muito, sabe que o Vasco é um grande clube, mas nesse momento é muito complicado acontecer qualquer tipo de negociação. Então o Giancarlo, que tem contrato até 2022, tem uma multa muito alta, ou vai ficar no Náutico, de repente só se tiver aí uma proposta boa, ou então algum tipo de compensação por um empréstimo, ou então algum clube como o Sport, como o Ceará, que venha, cacife e compre o bom meia canhoto do Náutico Capibaribe. Já, no próximo bloco, nós vamos falar sobre Campeonato Carioca e vamos falar também sobre Benítez lesionado. Por que Martim Benítez se lesiona tanto? Por que ele se machucou tanto com a camisa do Vasco? A gente volta já. Você sabe o que é a aposta dobrada da 1xBet? Não? Vá aqui embaixo, no primeiro comentário tem um link da 1xBet. Você entra, faz o seu cadastro, faz um pequeno depósito e usa a palavra promocional Vascaínos. Se você, por exemplo, depositar R$30, você vai começar jogando com R$60. É a aposta dobrada. Use a aposta dobrada na primeira aposta para que você possa ganhar dinheiro e se divertir. Os jogos do Campeonato Brasileiro estão aí. Apostas em todos os jogos, em todas as tabelas de campeonatos pelo mundo inteiro. Mas aposte no Campeonato Brasileiro. Você, afinal, tá por aqui, tá conhecendo os times. É sempre bom ficar ligado. 1xBet, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Eu prometi correr atrás hoje para ter informações a respeito do porquê de tantas lesões de Martim Benítez. É claro, o departamento médico do Vasco não quis falar, não se expõe em relação a isso, mas há um incômodo muito grande, porque Martim Benítez realmente se lesionou muito. Mas se sabia, quando ele chegou aqui, que era um jogador suscetível a esse tipo de lesão. E olha, eu fui buscar informações de especialistas, pessoas que até tiveram muito próximo a Martim Benítez, que conhecem o histórico do jogador, que me disseram claramente, Martim Benítez é um grande jogador, mas não é um atleta, até na própria formação. O talento sempre fez com que ele fosse levando a carreira, mas por isso que ele não consegue estourar. Se fosse um jogador completo na parte física, não estaria nessa de emprestado pelo Independiente, barganhando com o Vasco, estaria na Europa. Por que nunca teve uma possibilidade grandes procuras do futebol europeu? É realmente uma boa pergunta.
Mas há um detalhe, ele também, e nós trouxemos essa informação semana passada, nunca jogou tantos jogos como jogou nessa temporada do Brasil. As temporadas na Argentina são mais curtas, os calendários não são tão exaustivos como os calendários aqui do Brasil. E por isso ele não conseguiu manter um ritmo de sequência de jogos. A preparação dele depende muito de uma boa pré-temporada, vai sempre sentir alguma coisa, sempre vai ter uma dorzinha, ele teve problema no adutor, teve problema na posterior, enfim, ele precisa de um tempo maior para trabalhar a parte muscular, ganhar força e uma condição para poder ter o suporte de uma sequência de jogos. Aqui no Brasil, às vezes se joga 50, 60 partidas, o Vasco está batendo aí quase 60 partidas da temporada 2020, entrando em 2021. Mas se Martim Benítez jogou mais de 35 partidas numa temporada, realmente foi muito. Se ele fosse um atleta, realmente um atleta na acepção, e não é por ele não, ele até se esforça, ele até tenta, não é dos mais empenhados, assim, né? Fica às vezes meio fora de forma, mas é um bom menino, é um rapaz muito esforçado, mas se fosse um atleta mesmo, na acepção da palavra, estaria num grande clube europeu, porque talento ele tem demais. Bom, confirmando, hein? A gente já trouxe isso aqui. Ontem aconteceu a assinatura de contrato, o lançamento da TV Record como nova emissora a transmitir os jogos do Campeonato Carioca. Na próxima quarta-feira, 9 da noite, Vasco e Portuguesa em São Januário pelo pay-per-view. No dia 6 de março, Volta Redonda e Vasco em Volta Redonda, um sábado à noite também pelo pay-per-view. Na quarta rodada, um sábado 13 de março, o Vasco pega o Nova Iguaçu às 18 horas, ainda sem local definido. E ou dia 20 ou dia 21, o Vasco pega o Botafogo no Maracanã, também ainda sem local definido. E olha, vai ser duro pela questão de grana, porque a perda, eu disse ontem, em torno de 60, 70 milhões, bota pra cima aí, porque vai ser muita grana. O Vasco receberia, por Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro, se ficasse na Série A, de 110 a 120 milhões. Na B, só recebe o pay-per-view, 30 milhões. Mais 5 milhões que deve receber do Carioca, 35 milhões. Tem aí um buraco, um gap de 75 a 80 milhões. E pode chegar a 100 desse buraco em função do sócio-torcedor. O torcedor está triste, não está se associando, alguns até estão fazendo renovação de sócio, mas muitos não estão fazendo, e aí você pode ter uma perda de 15 a 20 milhões, é um buraco em torno de 80 a 100 milhões. E olha, mais uma vez eu quero dizer claro, eu vi até algumas mensagens, você é profeta do apocalipse, eu quero que vocês se resolvam. Se a gente traz a notícia verdadeira, a gente é profeta do apocalipse. Se a gente não informa e diz que tá tudo bem, a gente tá passando pano, é nossa função, galera, a gente tá aqui para informar, para trazer notícias para vocês. É duro, mas a gente precisa trazer a realidade. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você tem aqui embaixo os telefones, tem também o site para você ver as promoções da CG para que você torne o seu ambiente de trabalho ou também o seu ambiente residencial mais seguro. Eu quero fazer 2 registros. Primeiro, abraçar ao ex-goleiro do Vasco, Fernando Praz. Goleiro que chegou numa reconstrução do Vasco, que a gente espera que chegue um novo agora, que tem o mesmo espírito de Fernando Praz, chegou para a Série B, acabou campeão, tornou-se ídolo da torcida do Vasco. Fernando Praz vai amanhã pendurar as suas chuteiras. No jogo Ceará e Botafogo, ele é jogador do Ceará. Ao Fernando Praz, um grande abraço, muito obrigado pelos muitos serviços que você fez ao Vasco, pelo desprendimento de abraçar o Vasco em momentos tão complicados, mas também de trazer o último título de grande expressão para o nosso clube, a Copa do Brasil de 2011. E fazendo um registro muito triste de uma pessoa muito próxima, eu quero dar um grande beijo ao querido Francisco Aiello, comentarista, analista de futebol. Chico Aiello, com quem trabalhei na Super Rádio Tupi, perdeu nessa madrugada o querido tio dele, Salvador Aiello, que trabalhou conosco na Super Rádio Tupi. Salvador Aiello era uma figura espetacular, era um cara de bastidores, muito inteligente, que fazia as gravações de todos nós, tinha paciência com a gente começando, meninos, vai, volta, faz, melhor falar assim, melhor falar assado. Um grande professor, um grande mestre. Chico Aiello, um beijo pra você. Seu tio vai estar numa morada bem legal, porque ele merece. Grande Salvador Aiello, o homem das massas, o homem italiano acima de tudo. Um beijo, querido Salvador. Que Deus o acompanhe. Grande abraço a todos vocês. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. E à noite a gente vai estar no nosso pré-jogo com Vasco da Gama e Goiás a partir das 9 da noite, hein? Meia hora amanhã a gente vai abrir às 9 da noite, às 9h30
a bola rola em São Januário. Grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!